Shalom Donai. Eu quero ler um versículo bem curtinho, mas muito poderoso. Em tempos difíceis que estamos vivendo, tão necessário, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: orai sem cessar. E é só isso mesmo. Orai sem cessar. Como a gente vai orar sem cessar, né? Se a gente precisa comer, dormir, descansar, trabalhar, vestir, fazer as outras atividades da vida, Paulo nos manda orar sem cessar. Tão necessário, né, irmãos? E a gente não sabe como fazer e a gente às vezes não faz. A gente vai orar sem cessar, desde a hora que a gente acorda em espírito. Muitas vezes essa oração ela vai ser em espírito. Porque às vezes a gente está trabalhando, às vezes a gente está comendo, às vezes a gente está em diversas atividades. E aí essa oração vai ser em espírito. Quando a gente acorda, muitas vezes a gente não faz isso. Mas é uma prática que a gente devia ter diária. Quando a gente está indo para o trabalho, às vezes a gente fala, mas eu não tenho esse tempo, né, de fazer essa oração. Como que eu vou fazer essa oração sem cessar? Às vezes a gente está dirigindo, ou às vezes a gente está só no carona, ou às vezes a gente está no ônibus. E ali a gente pode fazer em espírito essa oração. Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, obrigada por eu ter acordado, por eu ter tido essa noite. Obrigada, Senhor, pela minha família, pelos meus filhos. Essa é uma oração sem cessar, irmãos. Senhor, abençoa a minha família, abençoa os meus filhos. Obrigada por eu estar viva. Aí no almoço, de novo, você está ali almoçando. Por que não? Eu estou almoçando, eu estou comendo e eu estou aqui em oração sem cessar. E aí na hora que eu tenho um tempinho, o que a gente faz? Pega o celular, né, e fica lá, né, girando ele. Por que não a gente diminui aí esse tempo de tela e não faz ali, não troca ali uma palavrinha com o Senhor? E aí à noite também, quando a gente chega em casa, a gente pode ali também ter uma oração que seja breve, em espírito e em verdade. Mas e aí, Rejane, e os outros tempos, né, que eu estiver trabalhando, que eu estiver fazendo outras coisas que eu não vou ter como fazer essa oração, que eu não vou ter como nem em espírito estar orando. Eu vou estar vivendo em Cristo. E quando eu estou vivendo em Cristo, eu também estou orando sem cessar. E como eu vou viver em Cristo? Quando a gente ora, irmãos, todo momento da nossa vida, colocando a nossa vida na presença de Deus, a vida da nossa família, colocando o nosso trabalho, colocando as nossas decisões, pedindo para Deus estar presente, estar à frente, em todas as decisões que a gente for tomar, em tudo que a gente for fazer, no alimento que a gente vai comer, na água que a gente vai beber, em todos os momentos a gente vai se aproximando de Deus. A gente vai tendo intimidade com Deus. Essa intimidade ela vai sendo gerada dia a dia, e quanto mais você se torna íntimo de Deus, mais você se afasta das coisas do mundo. Menos interesse você tem pelas coisas do mundo, mais você se afasta do que é do mundo. Paulo também fala aqui em Efésios, que eu quero ler com vocês também, é curtinho também, não tanto, mas Efésios 4:17, ele fala assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Quando a gente vai tendo essa intimidade com Deus, a gente já não quer mais ser como os outros. A gente quer ser diferente. A gente quer ser como Jesus. A gente quer imitar a Ele. E aí isso se torna natural. A gente às vezes acha que é muito difícil, né? Ser como Jesus, que... Nossa, eu não sou Jesus. Quantas vezes eu mesmo já disse isso? Ah, isso é só para Jesus Cristo. Eu não dou conta não. Né? Só Jesus para perdoar essa pessoa, só Jesus. Eu estava vendo até uma oração que a Michele fez para o Alexandre. Alguém conhece? Ela abençoando a vida dele, a família dele, a esposa dele. E eu pensei, é só Jesus, né? Que eu não dou conta ainda não. Tem coisas que a gente acha que a gente não dá conta, que é só Jesus. Mas quando a gente ora sem cessar, quando a gente pede, Senhor, me orienta aqui, me dê sabedoria aqui, me ajuda a decidir isso aqui. Quando a gente pede para Ele nos ajudar, a gente erra menos. A gente erra menos nas nossas escolhas. A gente erra menos nas nossas decisões. A gente dá menos cabeçada na vida.
E a gente se aproxima mais de Deus, a gente fica mais íntimo dele. E quanto mais íntimo a gente fica de Deus, mais parecido a gente fica com Jesus. E mais a gente se distancia do mundo. E mais a gente fica seletivo. Então que a gente possa, irmãos, não só no dia de domingo, fazer esse orai sem cessar. Mas que esse orai sem cessar esteja todos os dias da semana na sua vida, de segunda a segunda, para que você possa cada dia mais estar íntimo de Deus, cada dia mais próximo de Deus e viver essa intimidade com Ele, para a sua vida ser muito mais leve e fácil em tempos difíceis como estamos vivendo. Amém, meus irmãos?